3, 2, 1. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se vocês estão vendo esse vídeo em outra data, outra hora, mas principalmente boa tarde aqui para os meus amigos e amigas que estão junto comigo nessa tarde. Ó, quer ver? Ó, eu tenho aqui uma turma grande já comigo. Nós estamos em 15 pessoas. Tem a Anne, Crislaine, Diana, Duda, Elane, Fernando, Luan, Micael, Milena, Samuel, Suzana, Tauta, Vanessa e Vitor. Já estamos uma turminha boa aqui, gente. Bem-vindos novamente. Essa disciplina chama-se Princípios de Economia. E ao ganhar o nome de princípios, ela tem um propósito já muito claro. Princípios, gente, não é aqueles princípios que você vê às vezes uma pessoa falar: eu sou um homem de princípios, eu sou uma mulher de princípios. Aquilo tem muito mais a ver com eu sou um homem de valores, eu sou uma mulher de valores, ou seja, eu tenho respeito, eu prezo pela empatia, pela solidariedade, pela ajuda ao próximo e tal. São valores. Princípios dentro da ciência são regularidades. São coisas que sempre acontecem e que daí acabam sendo a base de toda a construção da ciência, tá? Então a gente vai conhecer os fundamentos da economia, os fundamentos do pensamento econômico. Esses fundamentos foram compilados aí ao longo de séculos, né? O pai da economia publicou a sua obra lá 200 anos atrás. Então, já tem um tempinho que a gente vem aprendendo com a observação criteriosa da realidade, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela contendo aquela nossa ficha de aula. Eu acho que todos vocês sabem que nessa disciplina a gente tem um blog. O blog se chama Economaia, trocadilho aí do pé quebrado com economia e maia, economaia.blogspot.com, tá? E se você chega lá nesse endereço, você vai encontrar as fichas de aula, link para os vídeos de sessões anteriores. Quando tiver também, vai ter link para os formulários, ou seja, aqueles testes que a gente vai fazer a cada 2 semanas, para manter, digamos assim, todo mundo com a leitura em dia. Mas como eu passei o nosso último encontro falando muito sobre a dinâmica de como seria, como não seria a nossa disciplina, eu queria começar esse encontro hoje oferecendo a vocês a oportunidade de tirar dúvida. Ah, como é que é a avaliação mesmo? Ah, a prova vai ser de que jeito? Vai ser assim, vai ser assado? Ah, eu preciso entregar físico, enfim. O que vocês tiverem de dúvida, este é o momento de fazer, tá? Eu vou resgatar um painel geral assim, só para vocês lembrarem. A gente tem um encontro juntos, síncronos, na semana, que é nessas quartas-feiras de 16 às 18. As outras 2 horas, que seriam como se fosse o segundo encontro, eles vêm na forma de vídeos, na forma de leituras ou na forma de exercícios que eu vou recomendar para vocês. Sempre com antecedência, sempre colocando o link tanto no blog quanto no nosso grupo de WhatsApp, tá? Então, para todo mundo poder se planejar a semana, né, com calma, já sabendo o que tem para trabalhar, tá? Qual material que tem para trabalhar. A cada 2 semanas a gente vai fazer aquele Google Form, é aquele formulário do Google em que vai ter umas 8, 10 questões múltipla escolha. E aí a gente responde aquelas 8, 10 questões e para isso a gente consegue com isso a gente consegue uma nota. A nossa primeira VA, né, aquela primeira avaliação, a avaliação da metade da disciplina, ela vai funcionar na forma de uma média. Eu vou pegar os 4 primeiros formulários que vocês responderem, ver as notas, aí para cada aluno eu vou ver qual que ele tirou a menor nota e jogar aquela fora. E vou tirar a média das outras 3, tá? Isso vai ser a nota da primeira VA. Chegou a segunda metade do semestre, mesma coisa. Eu vou lá, faço mais 4 avaliações dessa, a cada 2 semanas mais ou menos. Aí eu vejo o desempenho que ficou mais baixo em uma delas, jogo fora, tiro a média das outras 3 e aquilo vai ser a nota da sua segunda VA. Se com isso você já tiver média 7, parabéns, beleza, está aprovado na disciplina. Tá certo?
Tá, essa é basicamente a dinâmica. Pessoal, Pode falar. eu tô com uma duvidazinha. Quando eu entrei no seu blog, tava bem-vindo 2021.2. No caso, é a nossa turma, é? É, é porque nós estamos o semestre 2020.2, mas nós estamos realizando no 2021.2. Tem essa ambiguidade aí. Mas os anúncios que tem ali são para duas disciplinas que eu estou lecionando. Uma é em inglês, que chama Behavioral Economics, e o outro é essa, que é Princípios de Economia. Mas aquele é o material para vocês mesmo. Certo, Legal. obrigada. Obrigado também. Quem mais gostaria de tirar alguma dúvida? Professor, eu tenho dúvidas, mas é sobre conteúdo. É agora ou é quando o senhor for dando? É sobre os Tá, princípios. beleza. Vamos fazer o seguinte, eu vou passando aqui rapidinho. Na hora que eu chegar no trecho que está próximo da sua dúvida, aí você abre o microfone e não deixa passar não, tá? Ok, Beleza, obrigado. obrigada também. Então, gente, o que a gente começou fazendo? Primeiro, a gente falou que a disciplina ia acontecer assim, assim, assado. Aí, lá no vídeo, eu comecei a chamar a atenção de vocês para uma coisa muito interessante, ao meu ver. O curso de vocês, até pouco tempo atrás, era um curso de economia doméstica. E vocês sofriam um tremendo preconceito quando saíam no mercado de trabalho, porque a pessoa fala assim, economista doméstico, o que é isso? O cara vai cuidar só de orçamento do lar? Será que essa pessoa não vai ter uma formação para prestar uma consultoria? Não vai... Então, sofriam um preconceito por ter o nome economia doméstica. Aí, é claro, houve uma reformulação do curso, mudaram as disciplinas, mudaram alguns enfoques e tal, e hoje chama Ciências do Consumo. Mas desde aquela época, eu comento com vocês que o termo economia, na sua origem, já é do lar. A raiz da palavra economia é como se fosse o estudo da gestão do lar. Sim, professor, mas a economia tem o dólar, tem a inflação, tem um monte de coisa. Tem crescimento econômico, PIB. Essa história toda, isso não tem nada a ver com lar. Aí eu digo assim, calma, olha só. Se você pensar que dentro de um lar, né, para fazer funcionar nesse país doido que a gente vive, para fazer funcionar o orçamento de uma família, a pessoa tem que fazer as contas direitinho, tem que saber as categorias de despesa, tem que de alguma forma saber que certos gastos acontecem só em certa época do ano, né? Tipo material escolar dos filhos é uma determinada época, ou então certa época da vida. Ah, daqui a pouquinho eu vou aposentar, minha renda vai cair, eu preciso de um complemento de renda e tal. Então, a gestão do orçamento de um lar, de uma residência, a gestão pessoal das suas finanças tem muito de parecido com a gestão de um país e até com a gestão de uma empresa. O que há de comum nesses três contextos tão aparentemente tão diferentes? É que a gente tem que fazer escolhas com base em recursos limitados, e a gente precisa tentar fazer a melhor escolha possível, né? Os recursos são escassos, ou seja, a gente não tem uma plenitude, uma abundância infinita. Mesmo uma pessoa muito rica tem que fazer escolhas. Ou ela vai morar no Brasil, ou ela vai morar na França, na Inglaterra. Não tem como morar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou ela vai casar-se, ou ela vai namorar. Ela tem que fazer escolha. Não dá para fazer. Tem gente que tenta, mas não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então tem uma série de coisas que você ou vai fazer uma ou vai fazer outra. São chamadas escolhas conflitantes. E a economia estuda isso. Quando eu tenho recursos escassos, limitados, eu tenho que tentar fazer o melhor arranjo possível. Se for uma pessoa, para alcançar um nível maior de satisfação pessoal. Se for uma família, para alcançar um nível de satisfação coletivo, um desenvolvimento das pessoas daquela família. Se for um negócio, para alcançar um nível de lucratividade, de retorno mais elevado. Se for um país, para promover aquilo que nós não temos no Brasil, que é oportunidades de crescimento, oportunidades de manifestação do talento individual das pessoas.
esse drama que a gente vive no Brasil. A economia do Brasil não vai bem, acho que todo mundo sabe disso. E é uma lástima, porque a gente poderia estar muito melhor do que a gente está hoje, tá? Então, com isso, a gente fez aquela descrição. Economia é a ciência que estuda como as sociedades fazem para utilizar recursos escassos, ou seja, fazem escolhas para utilizar recursos escassos, de maneira eficiente, ou seja, tentando não desperdiçar, e de modo a satisfazer necessidades e desejos que são ilimitados. Aí alguém pode perguntar assim, não, espera aí, necessidades e desejos são ilimitados? Pior que são, porque se você pensar, vai ter sempre uma coisa que ainda lhe falta, né? Por mais que você, não, eu tenho uma vida boa, eu tenho uma boa família, crio 2 filhas, tenho um automóvel, tenho um bom emprego e tal. O que me falta? Eu gostaria de viajar mais. Eu gostaria de ter, eu queria ter um relógio assim assado. Eu queria ter passeios de barco. Eu nunca pude fazer. Eu queria aprender a velejar. Eu queria aprender windsurf. Eu nunca tive chance de fazer tudo, mas eu já fiz um monte de outras coisas. Então todo mundo vai enfrentar esse tipo de dificuldade, de não satisfazer todos os desejos, afinal, eles são literalmente ilimitados, infinitos. A gente sempre vai desejar um pouco mais, tá? Tá, mas se essa descrição de economia é um pouco abstrata, a gente pode pegar uma descrição bem dura, bem objetiva, direta de economia. A economia estuda o quê? O que produzir, como produzir e quem fica com o produto. Quando a gente fala o que produzir, gente, pensa bem que a história do Brasil é a história recente, né? A história recente do Brasil é a história de uma escolha radical. Até uns 80, 90 anos atrás, a gente era um grande fazendão. O que a gente produzia era café, gado, commodities, milho, soja, nem soja tinha nessa época, milho, açúcar e pronto. A gente não tinha fábrica, a gente não tinha automóvel, a gente não produzia lâmpada, não produzia computador, não produzia celular, não produzia nada. Então a gente fez uma escolha de mudar o que a sociedade produzia. O maior economista brasileiro de todos os tempos chamava-se Celso Furtado. Vocês devem ter lido sobre ele lá no 2º grau, ou até já aqui nos primeiros cursos da graduação. O Celso Furtado dizia assim, o Brasil empobrece na medida que ele faz trocas com os países no exterior. Porque as coisas que a gente produz aqui, café, carne, couro, açúcar, tudo que a gente produz aqui no Brasil, naquela época, cada vez fica mais barato no mercado internacional, com mais colônias produzindo, mais países oferecendo. E as coisas que a gente compra do exterior, que eram ferramentas, equipamentos e tal, máquinas, eram cada vez mais caras. Se o que a gente compra fica cada vez mais caro, se o que a gente vende fica cada vez mais barato, a gente está lascado. Porque a gente cada vez tem uma renda menor para comprar menos daquilo que a gente precisa comprar, que a gente ainda não faz. Então, dos anos 30 do século passado, né, de 1930 para cá, o Brasil deu uma grande guinada nessa primeira pergunta aqui, o que produzir? O Brasil falou assim, nós vamos ser um país industrializado. E foi uma baita de um esforço de décadas para conseguir. Hoje nós somos um país industrializado, tá? Apesar de que hoje a grande maioria dos países já são economias que a gente chama de pós-industriais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso adiante, mas só para dar uma noção para vocês, tá, gente? A grande maioria dos empregos e da renda não é gerada nem na agropecuária, nem na indústria. A grande maioria da riqueza é gerada nos serviços, seja no Brasil, no México, na Argentina, nos Estados Unidos ou na Alemanha. Tá, mas a gente vai voltar a essa questão depois. Como produzir é a questão da tecnologia. Então, o Brasil hoje produz soja e carne bovina desmatando. Isso é uma escolha de como produzir. A gente destrói a nossa Amazônia, a gente perde verdadeiras bibliotecas genéticas quando a gente dizima
populações inteiras de um determinado tipo de aranha, de um tipo de rã, de um tipo de vegetal. Né? Quando a gente reduz a biodiversidade do nosso país, a gente está gastando conhecimento, jogando fora conhecimento que a natureza gastou milênios para organizar. Às vezes aparecem aquelas notícias assim, o veneno de uma aranha está sendo usado como tratamento para demência, para Alzheimer, para doenças que a gente nem imagina. Ora, isso quer dizer que a biodiversidade, a natureza, trabalhou muito tempo para gerar aquela solução num processo de seleção natural. E a gente vai lá e toca fogo, e fala, não, o que importa aqui é criar gado agora. Então, esse como produzir no Brasil, a gente precisa repensar, né? Que a gente vai gastar, como que a gente vai utilizar, que tipo de arranjo que a gente vai fazer. E por último, quem fica com o produto. Essa também é uma questão que o Brasil precisa repensar, porque hoje a grande maioria da riqueza fica com uma parcela muito pequena da população. O Brasil é um dos países ainda mais desiguais do planeta, embora tenha conseguido melhorar um pouquinho nos primeiros 20 anos desse século, tá? E aí nós chegamos naquilo que seriam os 10 primeiros princípios de economia, tá? Então, lembrando, gente, princípios aqui não é uma coisa absoluta. É uma espécie de uma regularidade, uma coisa que eu vejo quase sempre, se não sempre, funcionando daquela forma, tá? Então, vamos ver o primeiro, vou resgatar alguns aqui, e eu sei que tem algumas dúvidas, aí eu quero que vocês abram o microfone, tá? O primeiro é bem basicão. Fala assim, ó, as pessoas, as sociedades, as empresas, todo mundo se depara com escolhas conflitantes. O que são escolhas conflitantes? Ou você faz uma coisa ou você faz outra. Ou você assiste a aula do Luiz, ou você assiste a aula lá do outro professor que está lecionando na mesma hora. Ou você faz o curso de ciências do consumo, ou você faz o curso de arquitetura. Não tem, em tese, até você poderia tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas não vai ser a mesma coisa, né? Uma delas você vai dedicar 4 horas por dia, com bastante disposição, a outra você vai começar a empurrar com a barriga, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, escolhas conflitantes. Ou a gente gasta o dinheiro com lazer, ou a gente gasta dinheiro com educação. Ou a gente investe na saúde, ou a gente investe em saneamento básico. Ou a gente, enfim, a gente tem que fazer escolhas que eliminam a alternativa. Tá? É a realidade humana, é a experiência humana até aqui. Enquanto a gente tiver esse corpo material, eu acredito, vai ser difícil de escapar de escolhas conflitantes. Então é algo muito elementar, muito básico, e daí de alguma forma já fala assim, a economia lida com esse problema, que quando você tem que escolher uma coisa, você perde a outra. Isso é o contexto da economia. Toda hora a gente vai ter isso. Tá? Segundo ponto, o custo de alguma coisa é o valor daquilo que você abre mão para obtê-la. Gente, olha só. Esse segundo aqui, ele parece um pouco misterioso, porque você fala assim, não, eu vou lá, pago R$10 e alguém vai me dar um pedaço de torta. Tá fácil, o custo é aquilo. Mas calma, porque às vezes o preço pode não representar o custo. Você pode ter um custo maior ou menor do que o preço. Não tem vez que você compra um produto que você olha para o preço e fala assim, eita, isso aqui está barato demais. Né? Aquilo, você acha que aquele vale mais do que o preço que você pagou. Ou então, às vezes, você compra um produto e fala assim, eu comprei porque não tinha jeito, mas está muito caro. Não vale isso tudo. Então, essa ideia de o valor é uma coisa mais profunda do que simplesmente o preço que se paga. Afinal de contas, o preço pode variar toda hora. Ele pode uma hora estar certo, outra hora estar errado e tal. Tem gente que me pergunta assim, Luiz, você acha que o dólar hoje foi a 5,40, você acha que esse valor está certo? Eu não sei. Ninguém sabe se está certo. Eu sei que tem gente comprando e gente vendendo a 5,40. Mas amanhã pode estar comprando e vendendo a 5,10. Ou pode estar comprando e vendendo a 5,70. Então o preço é uma coisa muito volátil, muda muito rapidamente. O valor
é uma coisa um pouco mais profunda. Então, o exemplo que eu gosto e que eu dei lá no nosso vídeo é de falar assim, quando você faz um curso aqui na Rural, você está fazendo um curso de custo zero? Você não está pagando nada para fazer esse curso? Alguém pode argumentar assim, eu não estou pagando mensalidade, então é de graça. Não, peraí, de graça não é. Primeiro que tem alguém que está pagando, né? Na verdade, a gente paga através dos nossos impostos. Mas mesmo você que não percebe muitas vezes que o dinheiro que você usa para comprar um remédio na farmácia, uma parte dele é desviado, vai lá para o governo, uma parte é roubado, a outra parte volta e vira salário do seu professor e tal. Mesmo quando você percebe isso, você sabe que o custo pessoal que você tem para fazer o curso não é pequeno. Você tem que prestar atenção, você tem que fazer as anotações, tem que seguir ali, assistir às aulas no horário certo, tem que submeter às provas. Se você não fizer todo esse esforço, né? Sem falar que o tempo que você está fazendo esse esforço, você poderia estar assistindo as maravilhosa programação da tarde da Rede Globo, você poderia estar passeando numa praça, você poderia estar cuidando de alguém, ou você poderia estar ganhando dinheiro. Você poderia estar ganhando um salário, trabalhando de alguma forma. Então, há uma série de outras coisas que você opta em não fazer para poder estar aqui assistindo aula. Já vou chamar você, tá, Anne? Estou vendo que você está com a mãozinha levantada. Então, observe que o valor, o custo de você assistir a aula, o custo, ele vai ser medido pela comparação mais cara que você teria, aquilo que seria mais valioso, mas que você optou por não fazer, aquilo que você sacrificou. Então, no meu caso, ó, vou ser bem franco com vocês, tá? Eu estou aqui dando aula. Claro que eu vou receber um salário para isso. Mas se eu dissesse qual que é o custo de dar aula aqui, assim, bom, o que era a melhor coisa que eu poderia fazer se eu não estivesse aqui? Ah, eu acho que eu estaria ali fora jogando bola com minha filha. Eu tenho uma filha de 9 anos que adora jogar bola comigo. A gente vai lá e joga vôlei. Pronto, isso daí eu me divirto fazendo. Não posso fazer toda hora. Então eu sacrifiquei. Esse é o mais valioso que tinha. Tem gente que é ir para a praia. A coisa mais valiosa que tem para ela é ir para a praia. Adora ir para a praia, adora pegar sol, adora surfar. Tá, então, o custo de alguma coisa é o valor daquilo que você abre mão para obter. Tá certo? Diga lá, Anne, você estava com a mãozinha levantada aí, pode falar. Estou, professor, é exatamente aí que entra que inicia minhas dúvidas, né? As minhas dúvidas. Em relação, eu assisti a aula toda, né? E fiz algumas anotações. Eu fiquei em dúvida em relação, queria que o senhor esclarecesse com mais minúcia, assim, em relação a, porque o senhor disse, né, que o trade-off é justamente isso, né? É a questão das escolhas. Você opta por uma coisa, está abrindo mão de outra. E o custo de oportunidade e a definição, para mim, ficou muito próxima em relação a isso. Então, eu queria saber se o trade-off é a mesma coisa que custo de oportunidade, ou se tem diferença, e se a diferença, né? E também se o custo de oportunidade é a mesma coisa que custo alternativo, não é isso? A nomenclatura? Não, a gente não usa essa expressão custo alternativo, não. Ah, certo. Não, é melhor a Pronto, gente usar custo de oportunidade. A gente vai falar mais uma certo. vez sobre isso. Mas Tudo então, bem. vamos lá. Eu gostei da sua comparação com esses dois princípios, né? O primeiro, ele é bem fundamental, é bem elementar, Anne, porque ele é assim, é o fato de que o tempo não volta. Então, se eu usei um determinado tempo para andar de bicicleta, ponto, acabou. Eu usei aquela escolha e eu não posso usar aquele tempo para nada mais. Não dá. É ou andar de bicicleta, ou escovar o dente, ou passear com minha filha, ou o que for. A gente faz escolhas que sempre envolve um sacrifício. Então, mesmo a pessoa mais rica do mundo paga quando faz uma escolha, né? Porque ela poderia estar fazendo tantos milhões de coisas, né? Imagina uma pessoa muito rica, lá, o Bill Gates. Esse cara acorda o dia dele e fala assim, o que eu vou fazer hoje? Ele pode fazer tudo, né? Porque em termos financeiros ele tem uma fortuna incalculável quase. No entanto, qualquer coisa que ele fizer, ele fala assim, eu estou abrindo mão de fazer
qualquer outra coisa que eu podia fazer. Eu poderia estar fazendo uma viagem à Lua. Eu poderia estar surfando nas ondas geladas da Islândia. Eu poderia estar subindo no alto de um vulcão no Hawaii, no Havaí. Tá, então, aquilo que for mais valioso para ele, mas que ele sacrificou, bom, essa é uma medida próxima do valor que ele dá para aquilo. Então, olha só como é interessante isso, tá? O Bill Gates hoje, eu não sei a agenda dele não, tá? Mas a grande maior parte do tempo dele hoje, ele dedica a uma fundação. Ele é muito rico, a gente sabe, ele faz o que ele quiser. Mas a grande parte do tempo hoje ele não se dedica à tecnologia, não se dedica à Microsoft, né, a empresa que ele fundou, não. A maior parte do tempo dele hoje se dedica a uma fundação que combate doenças crônicas negligenciadas nos lugares mais pobres do mundo. Fala assim, então ele é um santo. Falo, não, provavelmente não é um santo. Mas pensa bem, esse cara hoje, ele vê aquilo que dá mais satisfação para ele é encontrar propósito na riqueza dele. Encontrar propósito. Ele fala assim, para que eu sirvo? Se eu sou um cara que tão sabido, já ganhei tanto dinheiro, para que eu sirvo? Será que não tem alguma serventia essa minha sabedoria, essa minha inteligência e a minha riqueza? Tá, então o cara passa dias, semanas, horas lidando com essa questão. Como combater a malária na África subsaariana? Aí você fala assim, bom, então, se ele que pode fazer tudo, escolhe fazer isso, ele deve valorizar demais esse negócio. Afinal de contas, pensa no que ele pode estar sacrificando. Ele pode estar sacrificando qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. Então, o valor que ele vê em combater a malária na África é um valor muito, muito grande. Isso não quer dizer que ele seja melhor ou pior do que uma pessoa que está, por exemplo, trabalhando como voluntário aqui numa casinha de idosos, tá? Aqui no bairro. Não estou dizendo isso. Estou dizendo é que, no caso do Bill Gates, ele reconhece um enorme valor em combater a malária. Afinal de contas, ele poderia estar fazendo um monte de outras coisas legais. E mais ou menos isso acontece com cada um de nós. Quando você está estudando, igual vocês estão aqui ouvindo o professor falar, balançar os braços aí na tela do computador, vocês estão dizendo para mim o seguinte: essa atividade aqui, ela vale muito para mim. Por quê? Porque a grande maioria de vocês tem entre 18 e 25 anos. Entre 18 e 25 anos, tem tanta coisa boa para se fazer na vida. Quando você está com 78, 80, aí já não dá muito para fazer quase nada. Mas quando você está entre 18 e 25 anos, tem tanta coisa boa para se fazer na vida. E, no entanto, vocês estão sacrificando parte do tempo de vocês para estudar. Vamos lá, né, gente? Nós não somos ingênuos. Todo mundo que está aqui não está só pelo deleite, pelo prazer de estudar. Tá também porque quer ter bons empregos, quer ter uma função mais bem remunerada no futuro, quer ter uma vida mais confortável financeiramente, tá? Todo mundo sabe disso, tá? Não tô sendo ingênuo em relação a isso, não. Mas o ponto é que vocês consideram essa atividade tão importante que vocês sacrificam outras coisas. Eu vou te dar um último exemplo, Anne, que eu acho que às vezes parece chocante, mas é a pura verdade, tá? Às vezes a gente passa de carro assim na frente de uma casa lotérica e a gente vê aquele monte de gente lá esperando na fila, né? Você já passou numa fila dessas de casa lotérica e viu um médico na fila? Não. Também não. Não, aparentemente não, né? Médico geralmente está vestido de branco, né? Geralmente bem vestido e tal. São pessoas que têm mais... A gente pensa que a explicação por que não tem um médico na fila é porque assim, esse cara tem muito dinheiro. Ele paga as contas dele online, ou ele contrata alguém para pagar as contas dele. Mas a verdade é que se esse cara sair do hospital e for passar 1 hora na fila da caixa da casa lotérica, perceba bem, em 1 hora dentro do hospital, ele pode salvar vidas. As pessoas podem morrer se os médicos começarem a pagar a conta.
Não pode pagar a conta. O custo da hora de trabalho dele, o custo social, o valor daquilo, é muito grande. Se ele deixar de ir para o hospital, alguém pode morrer. Então, se um cara é, sei lá, um neurocirurgião, ou alguém que faz cardiologia, cirurgia de Mas isso coração. não seria o trade-off, professor? O trade-off entre trabalhar ou jogar não seria o custo de oportunidade, não é isso? Não, pois é. A gente está falando do trade-off, mas eu estou falando assim. Quando o cara escolheu estar no hospital, ele fez a escolha. Aí você fala assim, qual que é o custo, qual que é o valor da escolha dele? Ah, olha lá, o valor da hora de trabalho de um médico é às vezes 500, 600 reais, 700 reais. Era muito mais fácil ele ficar na hora de trabalho dele normalmente, pegar aqueles 600 reais, usar 50 para pagar alguém que vá lá fazer a quitação das suas contas. Então, o valor da hora de trabalho dele é muito grande. Se ele deixar de ir para o hospital e ficar fazendo jardinagem, o que você acha que ele. Você acha que ele gosta pouco ou muito de jardinagem? Acho que Gosta não, acho que muito. não é muito importante. Ele gosta muito de jardinagem. Gosta muito. Se ele largar a hora de trabalho dele, em que ele recebe 600 reais por hora de trabalho, se ele largar e estiver fazendo jardinagem, falar assim, resolvi trabalhar menos, vou trabalhar só 5 horas por semana agora, e as outras 5 horas do dia eu vou ficar fazendo jardinagem na minha casa. Isso significa que esse cara é tarado por jardinagem. Ele tem um prazer Sim. quase sexual de fazer jardinagem. Por quê? Vou oferecer 600 reais para ele ali, ele não para, não. Porque ele Continua fazendo sacrificou um jardinagem. enorme volume de dinheiro, de valor social, para fazer uma outra coisa. Então ele vê um valor muito grande naquilo, tá? Então, só para esclarecer, Anne, a escolha acontece toda hora. O conceito de custo de oportunidade é como a gente compreende a razão por que as pessoas fazem as escolhas que fazem. O custo de oportunidade é muito alto. O custo de oportunidade de um médico fazer jardinagem é muito alto. É outra coisa que você não vai ver também, é médico lavando o seu carro. Não acontece. Você não vai ver o médico lavando o carro. Ele fala assim, meu Professor, amigo, eu trabalho de segunda a segunda. Eu dou plantão no final de semana. Toda hora eu tô lascado dormindo nos cantos de um hospital para poder amanhecer já com plantão. Se eu sair daqui, quando eu saio do hospital, eu não vou gastar um minuto lavando carro. Eu vou passar com minha família, eu vou fazer uma viagem, eu vou ler um livro, eu vou beber um vinho caro que eu gosto. Ele vai fazer coisas que ele valoriza muito. Ele não vai gastar o tempo dele com trivialidades, porque o custo da hora dele é muito elevado. O valor da hora sacrificada para fazer qualquer lazer é muito elevado. Tem mais alguém professor, aí com dúvida? Diga lá. então, valor é tudo aquilo que se refere a coisas boas, no caso. É aquilo que importa para a pessoa em si. Pode dizer assim? Pode dizer assim. Agora, é difícil, né, colocar palavras para descrever valor, né? Imaginando. O economista usa assim, ele fala assim, não, para eu dizer que alguma coisa tem valor, eu falo assim, o que esse cara sacrificou para tê-la? Ah, então aquilo tem um valor grande. Ô, professor, A ideia é justamente essa, percebeu? O economista ele tem dificuldade de definir valor. Aí ele fala assim, eu não tenho como mensurar qual que é o valor dessa coisa. Então eu vou ver assim, o que você sacrifica para ter? E antes de responder a sua próxima pergunta, deixa eu dar mais um exemplo, tá, gente? Não conta para ninguém que trabalha na Samsung, na Apple, na Lenovo, não, tá? Mas eu sou absolutamente alucinado com o computador. Computador, para mim, é uma das coisas mais importantes que tem na minha casa. O computador eu consigo dar aula, eu consigo assistir vídeo, eu consigo me informar, eu coloco para minha filha aprender inglês. Poxa, o computador para mim é muito, muito legal. Esse computador que eu estou usando aqui falando com vocês, eu já tenho um tempinho que eu comprei, mas eu paguei R$ 2.000 nele. Não conta para o vendedor não, tá? Mas se a única maneira de comprar esse computador fosse pagando R$ 5.000, eu pagava e ainda estava me rindo. Por quê? Porque esse negócio vale muito para mim. Então o preço não é o valor.
Se o preço fosse o dobro do que eu paguei, ainda assim eu comprava. O valor, ele tá também, professor, atrelado à necessidade que você tem daquele material. Por exemplo, Exatamente, eu se eu percebi isso nesse tô, método. se eu, por exemplo, se eu tô aqui eu vou para a rua e eu vou comprar uma garrafinha d'água, por exemplo. E aí o vendedor fala para mim, essa garrafinha aqui vale R$ 5. Eu vou olhar para ele e vou dizer, pô, tá caro esse negócio. É, Agora, outra coisa, eu tô no meio de um deserto, vem um cara e me oferece uma garrafa, tá ligado? é, Por R$ 5, eu vou dizer, pô, tá muito barato essa garrafa, velho. Sabe? é. Então, depende da sua circunstância, do que você tá, Boa. do que você, a sua percepção, a sua necessidade de ter aquilo faz com que se crie um valor em cima daquela coisa. Pois é. Ô, E, professor, e nessa mesma linha, só para completar o exemplo dele, quando a gente para num posto para abastecer o carro, aí tem a loja de conveniência, tudo que a gente compra ali é mais caro, mas é Sim. conveniente. Tá na hora, né? Você não precisa sair, deslocar para um outro lugar, você já está querendo chegar em casa, aí você fala assim, Uhum. ah, precisava comprar um pão. Chega ali um pacote de pão, R$ 12. Você fala, danou-se, esse pão veio da Noruega, mas você paga. Você fala, tá ali rapidinho. A conveniência te faz pagar, né? Então, Mas naquele quando eu chegar em momento, casa, é. mas quando eu chegar em casa, não vou ter que sair para comprar mais pão, né? Exato, exato. Tem Tem um mais alguém valor, né? fazendo pergunta aí? Diga lá. professor, é, na parte de vendas, se eu não me engane, fala custo, tipo assim, que custo é desde quando a gente envolve uma energia psicológica e uma energia física para tomar uma escolha. Uhum. A gente pode relacionar a mesma coisa nessa parte de custo, tipo, em economia? Custo significa isso também em economia? Pois é, não. Na economia, a gente vai usar essa ideia aqui, tá? Que o custo, ele algumas vezes, ele pode estar representando, digamos assim, uma versão vulgar da expressão custo, que é só o preço, o valor que se pagou em termos financeiros. Em certos Uhum. contextos, quando a gente fala custo, a gente está dizendo assim, quanto em termos monetários foi pago para obter alguma coisa. Agora, existe um custo mais profundo. Então, vou te dar mais um exemplo nessa linha, tá? Quando você compra uma lata de tinta, você paga, sei lá, 25, R$ 30 numa lata de tinta, tá? Se você tem uma fábrica, ou se você presta um serviço de pintar a casa dos outros e tal, você pode falar assim, ó, o custo para fazer esse trabalho é tanto, porque está incluído aí a lata de tinta. Então, nesse caso, é só o custo financeiro, tá? Agora, se você parar e olhar bem para uma lata de tinta e falar assim, qual que é o custo disso aqui, tem parte do custo que não está pago no preço. Eu vou te dar um exemplo. Boa parte das fábricas de tintas no Brasil operam de uma maneira poluente, jogando poluentes nos rios, nas águas ou no ar. A fiscalização não é tão boa. Né? Claro que as grandes fábricas são mais fiscalizadas, mas pequenas fábricas acabam sendo poluentes. Então, o custo, o valor que você paga financeiro ali, para ter aquela lata de tinta, não está incluído o dano provocado ao meio ambiente. Então, respondendo a sua pergunta, na economia, tem uma espécie de um custo vulgar, uma expressão custo, que é o valor financeiro, né, em termos monetários, de quanto se paga para alguma coisa, mas existe essa ideia mais profunda, de falar assim, qual que é o valor que a sociedade considera que um determinado bem ou serviço tem. Tá? E isso, mais uma vez, a gente compra coisas que a gente paga um preço e a gente sai com a sensação de que ganhou, de que se deu bem. Então, eu contrato uma pessoa, um médico para cuidar do meu pai, o meu pai se cura, eu vou lá, pago o médico e pago falando assim, saiu barato. Por quê? Porque o preço, né, o custo financeiro, não expressa todo o valor daquele serviço que aquele serviço teve para mim. Uhum. Legal? Ótimo. Certo, obrigada. Obrigado também. Vamos lá, pessoal. Vocês querem que eu passe um por um aqui ou vocês têm perguntas específicas desses princípios? Eu posso continuar lendo. Professor, Pois não. eu tenho só sobre o primeiro tópico ali. Tá, pode falar. Opa, tá cortando agora. Tá ouvindo?
Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? O primeiro... Tô ouvindo agora, de novo. O primeiro tópico ali é... As pessoas e a sociedade se deparam com escolhas conflitantes. O senhor falou que apenas duas escolhas, você tem duas escolhas e você não podia escolher entre saneamento básico ou a saúde, por exemplo. Só que, olhando para um cenário de um governo de um país, por exemplo, eu não poderia colocar essa situação porque eu não posso só focar em uma causa, em um problema de um país cheio de problemas, sabe? É. Como que isso se aplica a um país tão grande como o Brasil e se isso realmente se aplica nessa situação ou se é realmente uma coisa que está por fora, assim, né? Que não se aplica Não, nesse primeiro conceito. excelente pergunta, excelente pergunta. Olha só, os exemplos que a gente tem dado aqui é a escolha de A ou B, né? Então são escolhas básicas. Mas na verdade, na realidade, a gente escolhe A ou B ou C ou D ou E ou F. A gente tem 400 alternativas. E no caso de um governo, né, seja uma prefeitura, um governo do estado ou mesmo um governo federal, ali a gente está falando de um orçamento que pertence, em última instância, a 212 milhões de pessoas. Então eu tenho que gastar de modo a atender as necessidades de tanta gente. Não dá para fazer uma coisa só. Não dá de fato para fazer só saneamento e sacrificar a educação. Mas talvez eu não devesse construir estádio. Né? Assim, talvez. Me parece que construir estádio de futebol não é uma coisa tão importante. E aí vocês acham assim, lá vem o Luiz lá falar do negócio lá de trás, lá da época da Dilma, do Lula e tal. Mas não, então olha lá para a nossa universidade, tá? A Rural de Pernambuco tem um campo de futebol na frente do prédio da reitoria. Gente, eu já falei isso para todo mundo, tá? Então por isso que eu vou repetir aqui para vocês, tá? Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de ter um campo daquele tamanho com um campo de futebol na frente da reitoria. Eu olho para aquilo ali e eu falo assim, se tivesse uma praça, estava melhor usado. Se tivesse uma área arborizada, estava melhor usado. Se tivesse laboratórios, estava melhor utilizado. Se tivesse salas de aula, se tiver um anfiteatro, o que for, é melhor do que campo de futebol. Tem tanto campo de futebol nesse mundo, gente. Aí eu olho para aquilo e falo assim: nós estamos usando o recurso de uma maneira subótima, que não é a melhor. Então, no caso do saneamento básico e saúde, ainda tem uma mensagem ainda mais profunda, gente. Os economistas já calcularam isso, já confirmaram isso dezenas de vezes. Cada real que você gasta no saneamento básico, você economiza R$ 4 gasto com saúde. Então, não é uma Nossa discussão Senhora. sobre o que gastar. A prioridade tinha que ser saneamento básico. Aí alguém vai olhar para mim e falar assim: e aí, os velhinhos, doentes, e as pessoas que precisam da UPA, você deixa a míngua? Você vai jogar na rua? Não. Mas que a gente continue apagando um incêndio enquanto do outro lado está tocando fogo na mata, alguma hora a gente tem que parar de tocar fogo na mata. E para parar de tocar fogo na mata, a gente tem que ter as pessoas bebendo água direito, tendo esgoto, tendo água tratada em casa. Nós vivemos numa cidade, eu espero que não seja a realidade de ninguém aqui, tá, gente? Mas às vezes é. Eu tenho alunos que vivem isso. Nós vivemos numa cidade que muitos dos bairros, a água chega uma vez a cada 3 dias. Quando a gente discute se a seleção brasileira está em Recife ou não está em Recife, isso é ridículo. É totalmente ridículo. Não são escolhas racionais. A gente dedica muita energia, muita atenção para coisas que não são prioridade. Mas você tem razão, às vezes não são escolhas simples assim, simplesmente A ou B. Às vezes você precisa combinar A, B e C e sacrificar D, E, F, G, H. Né? Um outro exemplo que eu gosto muito é da sala de aula, educação básica. Gente, olha só, eu sou professor, eu sei que ensinar música ajuda um garoto, uma garota a aprender matemática. Eu sei disso, tá?
Agora, pegar uma criança de 8, 7, 5 anos de idade e colocar 16 aulas, 16 disciplinas diferentes para essa criança, quando ela não sabe ler ainda, para mim não faz sentido. Você tem que falar assim, não, peraí, primeiro essa criança tem que aprender bem português e matemática. Aí eu uso contexto para ensinar ciência, para ensinar química, para ensinar astronomia, para ensinar o que for. Mas uma criança, hoje a gente tem no Brasil crianças que sabem questões complexas, sabe conceito de planeta, sabe conceito de natureza, de doença, mas não sabe escrever o próprio nome. Nesse caso, tem que fazer uma escolha. E é uma escolha dura, porque você não quer sacrificar nada. Aí você fala assim, não, mas peraí, primeiro a base. Primeiro essa criança tem que saber português e matemática bem. Depois eu vou ensinar tudinho. A gente não consegue fazer isso. A gente no Brasil, a gente cria lá uma espécie de tudo é prioridade. Pois todos vocês sabem, tá, gente? Se eu disser para você que tudo é prioridade, é a mesma coisa que eu dizer que nada é prioridade. Tem que fazer a escolha. Não pode ter medo. Tem que sacrificar. Tem que falar o que é melhor. Eu vou viver com tudo que eu sacrifiquei, mas eu vou fazer uma escolha. É por isso que talvez eu acho que os economistas são tão mal vistos, sabe? O economista é muito duro. Ele vai lá e fala assim, ó, nós estamos gastando muito ensinando artes e educação física na escola. Alguém fala assim, esse economista é um louco, ele quer acabar com a escola, vivência social. Eu falo assim, não, gente, não é isso. Diminuir isso. Eu só quero é que primeiro a gente garanta português e matemática. É uma questão de Ô, ordem. professor, isso seria economia normativa, economia positiva, é? Porque os Boa. economistas sempre pensam no ideal, mas na Boa. realidade é outra. Seria isso? Economia positiva é quando a gente fala assim, se o governo gasta dinheiro mais do que tem, aparece inflação. Isso é um fato. Está enunciado o fato. Se o Brasil sediar a próxima Copa, 2 anos depois vai ter um monte de escândalo de corrupção. Isso é um fato. Você sabe o que vai acontecer. Tá, eu estou fazendo análise de um fato. Agora, uma economia normativa é como diz aquilo que deveria acontecer. Aí a gente fala assim, o Brasil não deveria gastar tanto dinheiro com carnaval. O brasileiro não deveria beber tanto bebidas alcoólicas. O brasileiro não deveria buscar tanto ter férias de 30 dias. Férias de 30 dias é uma coisa que poucos países no mundo têm. O Brasil tem. Aí a gente fala assim, será que a gente está tão bem assim para poder tirar mais férias que outros países do mundo? Eu acho que não. Eu acho que a gente deveria primeiro enriquecer, depois querer tirar férias. Aí todo mundo olha para mim e fala, lá, o neoliberal. Luiz Maia, francamente, Luiz Maia. Seu neoliberal. Eu falo, não é. Você acha que eu não posso me divertir, velho? É sempre muito fácil tirar do contexto o que uma pessoa fala e chamar de neoliberal. Mas o ponto não é ser neoliberal, não. É falar assim, nosso país tem dificuldade de eleger prioridade. E a prioridade, na minha opinião, tinha que ser acabar com a pobreza. Ponto. O país rico era um país com menos pobreza. Pode dizer o que quiser. Para mim, tinha que ser a prioridade. Esses caras tinham que estar discutindo isso em vez de ficar fazendo discurso em cima de carro de som. Mas vamos lá. Vou passar para o terceiro aqui. Se alguém tiver dúvida, me interrompe. As pessoas ou organizações racionais avaliam alterações marginais para decidirem se entre permanecer onde estão ou mudarem seu posicionamento. Gente, isso aqui ainda está uma coisa meio abstrata, né? Mas o exemplo que eu dou é aquele de uma empresa. A empresa não sai contratando de 10 em 10. Uma empresa, ela vai lá e contrata uma pessoa. Aí ela vê que deu certo, a produção aumentou muito, ela está atendendo melhor os clientes, está ganhando mais clientes. Ela fala, pronto, vou contratar mais uma. Quando ela contratar uma pessoa e aquela pessoa ficar ociosa, ficar sem ter o que fazer, ela fala, eita, passei da conta. Aí vai lá e demite aquela última.
Então, a ideia é de que para alcançar um ponto ótimo, o melhor possível, muitas vezes o melhor caminho é ficar fazendo pequenos ajustes e ver se melhorou. Tá? A economia tem muito disso, essa forma de pensar. No quarto, a gente fala assim: as pessoas, as firmas e a sociedade como um todo reagem a incentivos na definição de seus comportamentos. Isso aqui também é bastante intuitivo, né, gente? Se eu falo assim, ó, a multa para beber e dirigir é R$ 5.000 e suspensão da carteira por 10 anos. Se eu puser um incentivo, um desincentivo tão forte desse, as pessoas vão pensar 2 vezes antes de beber e dirigir. Tá. O quinto fala assim: comércio pode beneficiar a todos. Aqui a ideia é que às vezes tem muito economista aí que acha que sempre que é o mercado que resolve tudo. O mercado é o Senhor Deus que resolve todos os problemas. Não é assim, tá? O que essa frase está dizendo é assim: eu posso ter uma troca em que 2 pessoas saem ganhando. É possível. Quer dizer que sempre acontece? Não. Quer dizer que é possível, tá? A força dos mercados é justamente isso. Porque se os mercados funcionarem bem, as 2 partes saem ganhando. Uma parte chega lá e fala assim: eu não sei cozinhar. A minha comida é uma porcaria. Quando eu era estudante universitário, morava em república, eu comia a minha própria comida. Então eu sei o que eu estou falando. A minha comida é muito ruim. Eu prefiro muito ter um salário como professor e pagar alguém para fazer minha comida. Quando eu faço isso, eu como melhor e eu acho que ainda estou pagando pouco. Ainda acho que estou saindo ganhando naquela troca. A pessoa que prepara a minha comida, tem um restaurante aqui em Aldeia que chama O Pato. Mas a melhor comida de lá não é o pato, não. É a comida alemã. Ele faz lá um pernil de porco defumado, que é uma delícia. Fica no meio do mato, aqueles restaurantes bem escondidos. Cada vez que eu for lá, que eu pago uma conta de 80, 100 reais naquele restaurante, eu falo assim: meu amigo, se custasse 150, eu ainda pagava rindo. Porque eu sei como que eu sou ruim em fazer aquela comida. Então, prefiro. Então, é possível, num comércio, 2 partes saírem ganhando. Não quer dizer que sempre aconteça, mas é possível. E não necessariamente o ganho ele tem que ser monetário, né, Ficha? Ele pode ser um ganho de valor mesmo. Justamente. Um ganho psicológico, algo, É. né? Agora, essa Saúde. mensagem, ela é muito importante. Tem o lado psicológico mesmo, mas essa mensagem é muito importante, sabe por quê? Porque tem muita gente boa por aí que não entende que o mundo ficou melhor com o comércio internacional. Tem gente que só olha para as Sim. mazelas da globalização. Fala: eita, agora tem terrorismo, eita, agora tem exploração de países mais pobres na África, eita, agora tem fanatismo religioso se espalhando, tem um monte de bronca que a globalização trouxe. Mas se as pessoas esquecerem o tanto de coisa boa que veio do comércio, aí realmente não está fazendo as contas direito. Tá? Porque, por exemplo, o fato de que hoje você está andando na rua e o pipoqueiro está com o celular na mão, fazendo uma ligação, conversando com as pessoas no WhatsApp, o pipoqueiro tem um celular, há 30 anos atrás isso não acontecia. Para você Sabe, era comprar uma coisa linha de... telefônica era um inferno. Você tinha que entrar numa fila, às vezes tinha que pagar por fora para o cara instalar o telefone na sua casa, o serviço era péssimo. Então, a ideia de comércio internacional facilitou muito a vida de muita gente. Tá, beleza. No sexto fala assim: mercados são, em geral, uma boa maneira de organizar a atividade econômica. É que parece não dizer quase nada, né? Mas fala assim: mercado resolve problema. Só que aí o sétimo fala assim: tem circunstância que o mercado não resolve e que o Estado tem que intervir. O exemplo que a gente deu aqui, gente, saneamento básico. Saneamento básico, quem é que vai, uma empresa vai lá, vai fazer tubulação, enfiar debaixo da terra, desapropriar terreno para fazer a construção, levar a água lá no alto do morro, faz aquele monte de investimento, depois vai cobrar dos caras que não têm dinheiro para pagar. Como é que uma empresa privada vai resolver problema de abastecimento, de esgotamento sanitário, de abastecimento de água? Não vai.
Não adianta. Por mais que o cara seja liberal, ele tem que ser idiota para achar que isso vai acontecer. Foi nessa parte que o senhor usou o exemplo do policial, né? Exatamente. O policial, se o policial for uma empresa, ele fala, eita, tem que bater a meta. Vamos prender alguém aí. Ah, mas ninguém fez nada errado. Ah, não tem problema não. Pega aquele toco de maconha que a gente aprendeu lá, joga no carro dessa senhora aí e fala que estava lá. E aí a gente leva essa senhora em cana. A gente precisa bater meta. Não é capitalismo, é ANCAP, né? Pois é, gente. O A cara que acha que ideia, as empresas privadas vão a dar conta ideia é tudo. que a gente entenda que o mercado resolve um monte de bronca. Mas existem mil e uma maneiras em que o mercado previsivelmente vai errar, vai dar problema, não vai resolver. Então, não dá para acreditar no mercado para resolver tudo. Pelo contrário, tem outras circunstâncias que a intervenção do governo claramente melhora comparado com o mercado. Tá? E economistas de qualquer vertente, bons economistas sabem disso. Independente do cara ser de direita, de esquerda, do que for. É assim, se a pessoa não for fanática por qualquer corrente ideológica, por exemplo, ela pode reconhecer, só para dar um exemplo, tá? Que um shopping que abre numa cidade, melhora muito a condição de vida daquela cidade. Melhora muito, as pessoas ficam muito felizes. Tem cinema, tem praça de alimentação, faz passeio, ar-condicionado. Tem um monte Geração de de gente emprego. que gera emprego também, tudo. Mas eu digo assim, até a condição de lazer. Então, assim, você vai querer um shopping público, um shopping estatal, uma agência com tudo cheio de servidor público lá dentro tocando shopping. Não vai funcionar. Não é. Então, assim, cada coisa tem o seu lugar. Tem o lugar onde o mercado funciona e tem o lugar onde o mercado não funciona. E qualquer bom economista sabe disso. Tá? Não precisa ter dogma dizer que é tudo mercado ou é nada mercado. Legal. Então, só para terminar, 8, 9, 10. O 8 está dizendo assim: para um país viver bem, ele precisa ser capaz de produzir bem. Isso daí, gente, não é, digamos, não é uma recomendação. Não é dizendo assim, quem trabalha mais é mais feliz. Não, não estou dizendo nada disso. Estou falando assim, para você viver bem, você tem que usar o seu talento, a sua energia, de uma maneira produtiva. E hoje nós temos no Brasil 14,5 milhões de pessoas querendo trabalhar e sem conseguir. Isso não é uma boa maneira. Não é uma boa maneira de organizar. 14 milhões e meio de pessoas que querem trabalhar e não tem como. Então, o padrão de vida de todos nós, os ricos e os pobres, depende da gente oferecer oportunidade de trabalho para 14 milhões e meio de pessoas. Eu acho bastante ridículo. Uma das coisas que salta aos olhos quando a gente compara o Brasil com outros países, os estrangeiros se assustam muito quando vêm aqui, é que a população de classe média e classe média alta e ricos no Brasil vivem atrás das grades, vivem atrás de muros. Tem que pagar segurança privada o tempo todo. O sujeito coloca um muro de 3 metros de altura para se proteger. Ele acha isso normal. Não é normal. Não é normal um país vivendo atrás de muros. A gente está fazendo isso porque a gente não entendeu que ou vive todo mundo bem, ou a gente se separa e vive cada um tentando sobreviver. Bom, o nono fala assim: os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Então, eu comentei com vocês que a inflação tem um monte de causas, um monte de tipos de inflação. Mas tem uma que acontece em todo lugar do mundo do mesmo jeito. É quando o governo tenta dar uma despertinho. Ele fala assim: eu tenho a máquina da moeda mesmo, eu rodo aqui, eu faço nota de real, eu tenho direito de fazer isso, eu vou fazer e vou pagar minhas contas assim. Em vez de arrecadar impostos, eu vou pagar para todo mundo assim. Só que depois que ele bota aquele monte de nota circulando, que ele contratou serviço, pagou gente, quando ele bota aquele monte de novas notas de real circulando,
essas notas vão estar em mãos de diferentes pessoas e vão disputar o mesmo produto. Na hora que duas pessoas estão querendo comprar o mesmo produto, o vendedor fala, quem dá mais? E aí os preços sobem, tá? Então, uma maneira previsível de gerar inflação é governo irresponsável. Pode ser o brasileiro, o americano, o alemão, o indiano, o chinês, o que for. Se puser moeda de mais circulação, mais cedo ou mais tarde você vai ter inflação, tá? Tem outras formas de inflação. Hoje mesmo a gente vive uma inflação que não tem essa característica aqui. A inflação no Brasil hoje é chamada inflação de custo. Ou seja, uma série de produtos ficaram muito caros e a gente usa esses produtos, por exemplo, para rodar os nossos caminhões, nossos carros, fazer transporte. A gente usa esses produtos para alimentar de energia as máquinas que vão trabalhar na indústria. Então, a energia ficou cara, o combustível ficou caro, tudo sobe de preço. Isso é um outro tipo de inflação, tá? Que não está sendo discutido nesse item 9 aqui. E, por fim, fala assim, as sociedades enfrentam um trade-off, ou seja, uma escolha conflitante, de curto prazo, entre inflação e desemprego. Então, o que quer dizer esse 10º princípio? É que a gente já viu isso tantas vezes no Brasil que às vezes a gente até esquece. Mas que governos safados no passado gastaram muito dinheiro, pareciam estar gerando uma riqueza, mas depois a conta chegou. Depois a inflação subiu e comeu o poder de compra de todo mundo, e a turma perde emprego, e tem que subir juros, cresce o desemprego, vira uma bagunça. Tá? Mas os governos conseguem enganar por um curto prazo. Eles conseguem, se eles tocarem dinheiro no mercado, a sensação que dá é que está todo mundo ficando rico. 6 meses depois é que a gente descobre o tamanho da bronca que a gente entrou. Tá certo? Certo, professor. Beleza, pessoal. Agora deixa eu falar um pouco mais de metodologia e de base científica da economia, tá? Então, gente, olha só. A economia é também chamada de ciências econômicas. Se é ciência, significa que a gente aplica o método científico. O que é o método científico? Quem é que consegue me dizer assim, em poucas palavras, nas suas próprias palavras, o que é o método científico? Uma fórmula de você fazer algo, É uma forma de fazer. uma fórmula de conseguir resultados, eu acho. Isso, uma forma de conseguir resultados e gerar conhecimentos, né? Conhecimentos que são confiáveis. Gerar dados, isso, confiáveis, dados, através de estudos e observações, essas coisas. Pois é. Agora, deixa eu fazer a pergunta pelo oposto. Vamos ver se vocês conseguem me ajudar aqui. A Duda está com a mão levantada, mas só fazer essa pergunta aqui, Duda. Qual que é o inimigo do método científico? O achismo? O achismo é um. O outro é inimigo da ciência. Fanatismo religioso. Quando a gente acha que é Deus que vai chegar aqui e vai escovar o dente na minha boca, vai mandar eu pentear o cabelo e acordar às 6 horas, vai colocar o despertador para acordar às 6 horas. É Deus que vai cuidar disso. A gente Inimigo da pensa, ciência. atribui a uma entidade superior coisas que a gente deveria fazer. Isso é inimigo da ciência também. Agora, a gente sabe quem que é o grande inimigo da ciência? Aqui, ó, é o nosso cérebro. O nosso cérebro tem um danado de uma coisa chamada viés de confirmação. A gente olha para uma circunstância, olha para uma coisa e fala assim, já entendi. A gente acha que sabe. A gente observa a realidade, acha que sabe, e depois vai fazer teste pensando só em confirmar. O nome disso é viés de confirmação. A gente, às vezes, vai testar, vai estudar um fenômeno, mas a gente já tem uma expectativa de encontrar um resultado. Se a gente manipular ou fizer de uma maneira, digamos assim, conveniente o teste, ele dá o resultado que a gente quiser. Perfeito. Então, o inimigo da ciência, o inimigo do método científico, um dos grandes inimigos, é a nossa própria tendência natural
achar que sabemos, termos essa arrogância. E eu não estou falando de uma ou outra pessoa arrogante, eu estou falando o cérebro humano. Não é o brasileiro, não é o paraguaio, o argentino ou o alemão. A gente tem uma tendência a achar que sabe. O método científico vai lá e fala assim: primeira coisa, me diz o que você acha que é. Primeira coisa, enuncie a hipótese. Comece por aí. Tá. Aí a segunda coisa fala assim: essa coisa que você acha que é, você consegue testar? Ou seja, você consegue distinguir quando é e quando não é? Tem uma maneira para você verificar empiricamente, na prática? Ah, se tem, pronto. Então, descreva como você vai testar. Agora, depois que você testar, enuncie o resultado. O resultado confirmou a sua hipótese original? Negou a sua hipótese original? Tá. Se o resultado confirmou a sua hipótese original, significa que você descobriu a verdade. Presta bastante atenção nisso que eu vou falar, tá, gente? Se você fez um teste, você tinha uma hipótese de que, não, a minha hipótese é que eu estou com Covid. Aí fiz o teste. Aí o teste deu que eu estou com Covid. Isso significa que, de fato, 100% de certeza que eu estou com Covid? Não. Não é 100%, nada é 100% na ciência. Né? Todo teste tem erro. Todo teste tem uma capacidade de errar, tem uma possibilidade de errar. Eu posso falhar. Eu só significo que eu tenho uma boa hipótese. Se eu testar muito, testar de todo jeito. Quer ver um exemplo? Tem uma maneira de diagnosticar Covid através do faro dos cães. Você treina o cão para cheirar, né? Usar o faro com tufos de algodão que as pessoas mantiveram debaixo das axilas por alguns minutos. Simples assim. Você coloca o tufo de algodão debaixo da axila, depois entrega, o cachorro vem e cheira. E aí o cachorro consegue acertar 99,99 quem está com Covid. Um cachorro bem treinado. Tá? Tá. Se o cachorro disser que você está com Covid, você tem 100% de chance de você estar com Covid? Não. Não. O cachorro é perfeito para testar Covid? Não. Não. Ele é um bom teste. Mas daí à frente você vai conhecer um teste ainda melhor. Tá? Então, a verdade mesmo, gente, a ciência não te dá. O que ele te dá é, depois de testar muito determinadas hipóteses, ele fala assim, não, eu tenho uma hipótese robusta. Eu tenho uma teoria robusta. Uma teoria que provavelmente é verdadeira. Mas eu nunca vou poder afirmar que aquela teoria é verdadeira. É aquela história dos cisnes brancos, né? Você a sua vida inteira só viu o cisne branco. Se alguém perguntar para você, todo cisne é branco? Não. A sua tendência é falar, porque eu só vi cisne branco, nunca ouvi. Se você só viu cisne branco, é. Então, a gente precisa lembrar disso, tá, gente? A ciência lida com a nossa capacidade de se aproximar da verdade. Mas a gente nunca chega lá. Tá? Tá. Existe uma discussão ainda na economia sobre a inexistência ou irrelevância de experimentos controlados. Então, até recentemente, as pessoas falavam assim, não tem como eu testar o comportamento de uma dona de casa. Porque eu não posso pegar a dona de casa, tirar ela do dia a dia dela, colocar dentro de um laboratório, falar assim, tá aqui, isso aqui agora é o seu dinheiro, é de uma cor diferente, mas agora você vai ali e tem... Você não consegue reproduzir o comportamento real dela em laboratório. Então, durante muito tempo, as pessoas começaram a pensavam que a economia não tinha como fazer experimentos. Só que essa ideia caiu por terra. Cada vez mais a gente tem encontrado maneiras criativas de testar hipóteses na economia. Então a gente consegue fazer experimentos também hoje na economia. Eu vou contar a história de um experimento para vocês, tá, gente? Uma história bem curiosa, de um experimento bem curioso. Era assim, as pessoas estavam estudando como que o cidadão toma decisão quando ele está estressado, tá? Só que na hora de fazer o teste, eles chamaram lá uma série de voluntários e falaram assim, não, esse aqui é um teste sobre memória.
Ah, teste sobre memória? É o seguinte. Você chega aqui no corredor, aí alguém fala para você um número. 22, 415, 2.830. Tá. Vou te falar um número. Aí você vai andar todo o corredor até o final do corredor, chegar lá, vai entrar na última sala e vai dizer o número que te falaram na primeira sala. Só isso. Ah, e só por isso aí eu ganho 10 reais? Participa, ganhou 10 reais. É um teste de memória. Aí a pessoa que está participando acha que ele está participando de um teste de memória. Só que tem um truque nesse teste. É que na hora que ele está vindo, assim, na metade do corredor, vem um senhorzinho passando com um carrinho, empurrando um daqueles carrinhos assim, e em cima tem uma guloseima, uma torta de chocolate bem gordurosa, cheia de açúcar e chocolate assim, e tem do outro lado uma bolachinha creme cracker. Aí ele vai e fala assim: ah, você está participando do experimento? Antes de você ir lá para outra sala, ó, pode escolher. Quer a torta ou quer a bolacha creme cracker? Ah, Esse é que é o verdadeiro teste. Porque a maioria das pessoas vão olhar lá, sei lá, no meio do dia da semana, fora do horário de refeição, vão falar assim: talvez eu não devesse comer uma torta de chocolate agora, né? A minha barriguinha está crescendo aqui, tem que me cuidar e tal. Mas o autocontrole das pessoas vai depender de quão estressadas que elas estão. Então, quando fizeram esse teste, disseram que era um teste sobre memória. Mas o teste, na verdade, era assim: quando eu peço para você memorizar um número grande, a sua chance de pedir a torta de chocolate é maior ou menor? O que vocês acham? Maior? Bem maior. talvez seja maior por causa do estresse, né? Que você vai estar esforçando ainda. Só de ter que memorizar um número um pouquinho maior, as pessoas falam assim: ah, ninguém é de ferro, né? E vai lá e chuta o pau e encara a torta. Aumenta consideravelmente a chance de pedir a torta. Independente da pessoa ser gorda ou magra, preto, branco, amarelo, roxo, velha, nova, aumenta a chance. Então é um experimento. E não deixa de ser um pouco de economia, né? Como é que as pessoas fazem escolha quando estão estressadas? Tá, então, com o passar dos anos, a economia tem incorporado o experimento. Mas eu acho que a Duda estava com a mão levantada lá atrás e eu acabei não voltando com ela. Pode falar, Duda. Não, professor, foi sobre o que o senhor perguntou e Michael já respondeu. Aí não precisa. Vai, tudo Tá bom, certo. legal. Obrigado. Então, gente, ó, hoje em dia, a economia, a gente também faz experimentos, tá? Só que a gente tem que ter o cuidado com a ética. Então, só para voltar a esse mesmo exemplo aí da torta de chocolate e do bolacha creme cracker, quando eles fizeram esse experimento, ao final do experimento, eles foram lá e falaram assim: olha, a gente deu instruções para vocês que não eram exatamente aqueles. Você mantém a sua disposição em participar? Se você achar que foi, sei lá, foi injusto, foi desonesto com você, a gente apaga os dados da sua resposta. E aí a maioria das pessoas fala assim: não, achei até engraçado, legal, tudo bem. E aí deixavam que os dados permanecessem. Mas é só para dizer o quê? Experimentos com seres humanos tem que passar por conselho de ética. Tá? Tem que ter alguém dizendo assim: ah, não, aqui ninguém vai ser exposto a constrangimento, não vai gerar nenhum tipo de sofrimento em ninguém, enfim. Aí só passando por esses livros é que a gente pode fazer experimentos com seres humanos, tá? Tá. Eu não posso terminar essa aula hoje sem apresentar para vocês o nosso primeiro modelo, tá? Um modelinho. Mas então, eu queria explicar rapidamente o que é um modelo e o que são hipóteses, tá? De uma maneira muito simples, um modelo é um conjunto de hipóteses. Hipóteses são enunciados daquilo que eu acho que a realidade é, mas que depois eu vou testar. E o modelo é quando eu tenho um conjunto de hipóteses. Alguém pode olhar para mim e falar assim: mas para que complicar, né? Por que não vai só para observar a realidade? Eu vou dar um exemplo que ilustra muito bem por que a gente precisa de modelos, tá, gente? Imagine que você é uma pessoa que mora lá numa tribo bem afastada e que você nunca viu um gato na sua vida. Você só viu o cachorro, tá? De repente, alguém traz e coloca um gato na sua frente. O que você vai falar? Um cachorro. Vai falar, que cachorro esquisito. Cachorro diferente. Olha, esse cachorro é diferente, ele é um pouco menor, o pelo é um pouco diferente e tal, a cara parece diferente e tal.
Por quê? Porque você tem um modelo na sua cabeça que antecede a sua observação. Tem uma frase que é atribuída ao Einstein que diz exatamente isso, que ele fala assim: não é a realidade que te diz, perdão, não é a realidade que te diz qual deve ser a teoria. Você precisa da teoria para enxergar a realidade. Você precisa ter um modelo, você precisa ter uma base para enxergar a realidade. O que vem primeiro não é a observação. O que vem primeiro é uma formulação, ainda que seja bem superficial, meio embaçada, do que é a realidade. Lembre bem disso, tá? Se você olhar para um gato, a primeira vez que você viu um gato na sua vida, até ali você só viu o cachorro, o que você vai falar é assim: que cachorro esquisito. Por quê? Porque você precisa de uma base para entender o que é aquilo. Tem muita gente que fala que quando as caravelas chegaram no Brasil, grande parte dos índios associavam aquilo lá a um peixe. Alguns achavam que aquilo era um tipo de peixe, outros achavam que era aquele tipo de ave, por causa das velas. Mas eles precisavam de um conceito que eles conheciam para enxergar, para interpretar o que era uma caravela. Não existia, né? Era uma civilização completamente diferente chegando. Por isso que quando a gente faz filme de ficção, a gente chama aquilo de disco voador. Disco voador, né? A expressão em inglês é pires voador. A pessoa associa o disco do extraterrestre com pires, é flying saucers. Né? Disco voador, que é a tradução em português, mas se a gente for traduzir ao pé da língua, seria pires voador. Diga lá, Luan, você levantou a mão. Ô, professor, fazer meio que uma comparação. É tipo o mito da caverna, né? Isso, exatamente. É exatamente essa a ideia. A gente não consegue enxergar a realidade. A gente tem modelos que nos permitem compreender uma parte da realidade. Muito boa comparação. É isso mesmo, tá? Tá. Antes de eu apresentar para vocês o primeiro modelo, deixa eu apresentar um outro princípio. Opa, a gente já tinha 10, agora já tem 11º. Princípio da navalha de Ockham. O nome desse monge franciscano aqui e filósofo, tá? Ele falou assim: se duas teorias explicam um determinado fenômeno igualmente bem, eu vou admitir que a mais simples é a mais próxima da realidade. Então, olha só, se eu tenho duas teorias para explicar alguma coisa, uma delas é toda rocambolesca, tem um monte de relações e tal. A outra é simples, uma variável provocando a outra. Pronto. Se eu tenho duas teorias e as duas dão conta de explicar os fenômenos, fica com a mais simples. Tá? Então, é um princípio da ciência, não é um princípio da economia, mas é um princípio muito necessário, muito importante. Olha como Qual é é o nome do bonita a monge? expressão. Oi? Oi? Qual é o nome do monge? Ele chama William Ockham. Por isso que chama navalha de Ockham. Olha aqui, ó. Está escrito aqui, ó. William de Ockham. Aí as pessoas referem-se a essa expressão em inglês como Occam's Razor, a navalha de Ockham. A navalha é como se falasse assim, aquilo que separa, tá? Mas aqui a gente chama de princípio da... É o princípio de Ockham. A gente chama de simplesmente o nome do autor. Olha como é bonita a expressão em latim. Pluralitas non exponenda sine necessitate. Então, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria assim: a pluralidade não deve ser tolerada senão necessária. Pluralidade, no caso, pluralidade de explicações, de detalhamentos e tal. Então, explicações simples são melhores. Mais ou menos isso que se traduz, tá? Tá. Então, vamos começar aqui, só para a gente não terminar essa aula sem falar sobre o primeiro
modelo. Modelo que chama fluxo circular. Então vamos entender o que diabo é esse fluxo circular. E aí a gente vai entender se esse negócio serve ou se não serve, tá? Então, como eu disse para vocês, o modelo é um conjunto de hipóteses. Então vamos à hipótese primeira, H1. Há somente dois grupos de agentes econômicos, as famílias e as empresas. Alguém pode falar assim, eita, peraí, mas e o governo? Não, e as pessoas que não formam família? E peraí, tem um monte de outras coisas na realidade. Eu falo assim, calma, eu quero um modelo bem simples mesmo. Eu quero partir de uma realidade simplificada. Se essa realidade simplificada for boa para explicar os problemas, você fala assim, beleza, o modelo não é para ser realidade. Afinal de contas, imagine um mapa, tá, gente? Você vai sair daqui e vai viajar até Caruaru. Você precisa de um mapa, né? Se você nunca foi, você precisa de um mapa. Agora, imagine um mapa da escala 1:1, ou seja, um mapa do tamanho da distância daqui para Caruaru. Não serve nada para você. O mapa só é útil porque ele é pequenininho, dá para dobrar e colocar no bolso. Dá para visualizar toda a extensão do trajeto só com uma folha de papel. E ele é uma simplificação. Lá no mapa, não tem onde os policiais estão parados para comer toco, não tem as curvas mais perigosas, não tem os buracos na pista, não tem onde tem mais assalto, não tem nada. Comparado com a realidade de pegar um carro e ir até Caruaru, não tem quase nada. No entanto, tem o essencial. Tá? Então, modelos são assim, são como mapas. São simplificações bizarramente simples da realidade, mas que são úteis. Tá certo? Tá, então vamos lá. A primeira hipótese. Só dois grupos. De um lado, família, do outro lado, empresas. Tá? A segunda hipótese. Esses dois grupos negociam em dois mercados. O mercado de fatores produtivos, em que as empresas compram ou alugam e as famílias vendem. A família pode vender sua força de trabalho, seu tempo, pode alugar suas terras, pode alugar seus equipamentos. Tá. E o outro mercado é o mercado de bens e serviços, em que as empresas que alugaram a terra, alugaram as máquinas, contrataram as pessoas, geraram aqueles bens e serviços, vão vender os bens e serviços. Vão vender para quem? Para as pessoas. Então, nós temos um modelo bem simples aqui. Eu vou colocar o gráfico daqui a pouquinho para a gente visualizar, tá? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Tá todo mundo vendo essa cena? Sim. Tá. Então, eu tenho aqui, de um lado, as empresas, do outro lado, as famílias. Então, ó, no mercado de bens e serviços, as famílias pagam, esse fluxo azulzinho é dinheiro. Então, perdão. As famílias pagam no mercado de bens e serviços para as empresas. E recebem, nesse mercado de bens e serviços, os bens e serviços físicos. Tá? Por outro lado, eu tenho o mercado de fatores de produção. Aqui, as famílias vão receber pagamento para alugar o seu tempo de trabalho, para alugar suas terras, para alugar suas máquinas e equipamentos. Eita, peraí, então nesse modelo aí, Luiz, é como se toda máquina, todo equipamento fosse de propriedade de uma família. A terra é de propriedade de uma família. O tempo de trabalho é de propriedade de uma pessoa da família. Essas pessoas vão lá e alugam para a empresa e recebem fluxos de pagamento, seja o valor do aluguel, seja o salário, tá? Recebem renda para isso. Tá dando para entender até aqui, gente? Professor, por favor, explica de novo, porque eu não Professor, entendi. explica mais uma vez só, não entendi. Tudo bem, não tem problema não. Olha só, a gente está tentando explicar uma economia de uma versão bem simplificada. Tá? A maneira mais simplificada de entender uma economia é falar assim, suponha que só tem dois tipos de agentes. De um lado, tem uma coisa chamada empresa. O que é essa empresa? É um chefe que sabe fazer algumas coisas,
sabe como organizar as pessoas, sabe o que precisa para produzir, sei lá, uma refeição. Tá? Então, é um dono de restaurante. Do outro lado tem as famílias. Tá? Aí as famílias falam assim, você quer montar seu restaurante aqui no meu lote? Eu te alugo. Vou fazer um contrato de aluguel para você montar seu restaurante aqui. Um contrato de 5 anos com você, você monta seu restaurante aqui. Aí a empresa foi lá e alugou, pagou para usar aquele terreno. O terreno era de propriedade da família. Aí o pai da família fala assim, olha, meu filho está disponível, ele pode trabalhar aí de cozinheiro para você, ele leva jeito para isso. Ah, tá, beleza. Tá. A empresa pagou o salário para a família, o salário daquele garoto. Aí fala assim, olha, tem uma filha minha aqui, que ela tem a mão meio troncha e tudo, mas ela pode trabalhar aí também, atendendo os seus clientes, recebendo, levando até a mesa e tal. Pronto, pagou o salário também. Então, todos os recursos de produção, nessa versão simplificada da economia, são de propriedades das famílias. E eles alugam isso para a empresa. Para alugar isso, a empresa paga. Paga pelo tempo de trabalho das pessoas, paga pelo aluguel do terreno, paga pelo, enfim, todos os recursos. Só que as empresas vão usar esses recursos para produzir refeição. E aí, no outro mercado, as empresas são as ofertantes, quem oferece os bens e serviços, não o contratante. Aí, nesse outro mercado aqui, as famílias que receberam o dinheiro do aluguel, receberam o dinheiro do salário, vão lá e vão almoçar no restaurante. Vão contratar aquele serviço. É claro que do jeito que eu coloquei aqui, é como se tivesse só uma empresa, né? Mas, na verdade, você pode ter várias empresas contratando os serviços das famílias. E essas famílias recebendo o dinheiro, seja pelo aluguel dos seus terrenos, seja pelo seu tempo de trabalho, ela vai usar aquele dinheiro para pagar pelos bens e serviços que estão à venda. Tá? Então, é uma maneira simplificada de expressar uma economia. Falar assim, olha, tem duas funções básicas. Uma delas é o consumidor, outra delas é o produtor. Essas são funções básicas. Uma pessoa, se ela for detentora de capacidade de trabalho, ela pode vender este recurso produtivo no mercado de trabalho. Como ela recebe o salário, ela vai pegar aquele dinheiro e vai usar lá no mercado de bens e serviços para comprar uma camisa, para comprar uma refeição. Tá. Quando a gente consegue colocar essa dinâmica simplificada nesse diagrama, olha o que acontece com esse fluxo, gente. Ele é fechado, ou seja, não tem escape, não tem vazamento nesse fluxo, certo? Então imagine uma tubulação que está fechada. Não tem como escapar a água daquela tubulação. Se correr daqui, vai para o outro lado, vai correr, vai voltar, vai correr, vai voltar. Se um fluxo é fechado, eu posso medir em qualquer lugar. Se eu medir o fluxo de salários e aluguéis pagos à família, esse valor vai ser igual ao valor de todos os bens e serviços que estão sendo negociados na economia. Então, uma implicação desse modelo simples é que eu posso medir a prosperidade, né, a atividade dessa economia de duas formas. Ou eu somo tudo que pagaram de salários, juros, lucros e aluguéis, ou eu vou lá e somo o valor de todos os bens e serviços que foram contratados ao longo de um determinado período. Dá na mesma. Professor, mas isso aí só pode ser calculado depois de um certo tempo, né, que está funcionando esse fluxo. Claro. O tempo necessário para a renda passar pela família, voltar para a empresa, voltar para Exatamente. a produção de bens e serviços, aí volta para a família e consegue identificar o valor que está girando ali. Não é isso? Muito bem colocado. Agora, a ideia, professor, que eu acho estranha, eu acho que é por causa também do sistema, mas eu acredito que a riqueza, ela pode ser criada, não somente como se fosse um ciclo onde o bolo vai para a mão de um,
tem pessoas que já têm maior parte desse. Um exemplo aqui. Se eu sou um vendedor de pão e eu pego meu dinheiro e deposito o meu dinheiro no banco, certo? Vou depositar R$ 1.000 no banco. Uma outra pessoa, vai no banco e pede um empréstimo a esse banco. E o meu, sei lá, o meu call center. Então, o banco vai lá, ele tem os R$ 1.000, ele empresta em forma de crédito para essa pessoa. Essa pessoa vai lá, cria uma nova empresa, consegue mais R$ 1.000 e deposita no banco. Ou seja, o banco agora vai ter o quê? R$ 2.000 e aquela pessoa vai ter o patrimônio dela. Entendeu? Então, foi gerado riqueza ali. Então, eu acho que nesse sistema onde tudo roda em um único lugar, fica meio difícil de crescer também. Parece que é só um bolo, né, que passa pela mão de cada um. Tá, mas peraí. Eu adorei a sua provocação. Tem duas coisas para falar sobre a sua provocação, mas me lembre, por favor, de mencionar um livro, tá? Se eu esquecer, eu preciso recomendar um livro para vocês, tá? Certo. Sobre essa pergunta que você fez. Mas olha aqui, ó. Suponha, como você mesmo disse, que esse fluxo aí já está rolando há um certo tempo, tá? Uhum. Agora suponha que alguém chega lá para essas famílias e fala assim, ó, é o seguinte, eu ouvi falar que está vindo um inverno terrível aí, uma pandemia, vai todo mundo ser demitido. Então, faz o seguinte, abre seu olho, não vai gastar tudo, começa a fazer uma poupança aí, porque essa economia vai para o buraco. Então, se eu soltar um boato entre as famílias de que isso vai acontecer, as famílias podem pensar assim, eita, eu recebi meu salário, eu recebi o valor do aluguel, mas eu não vou gastar tudo não, eu vou guardar um pouco. E aí elas param de comprar bens e serviços. As empresas que estavam vendendo bens e serviços falam assim, eita, estou vendendo muito menos. Então não preciso contratar tanta gente, vou demitir um bocado dessas pessoas. Quando eles começam a demitir, as famílias falam assim, tá vendo? Já começou. Agora que eu não vou gastar mesmo quase nada, eu vou gastar só o essencial. Se eu não gastar só o essencial, vai ter um monte de produto sobrando lá na prateleira. E as empresas que estavam vendendo vão vender menos ainda. O que elas vão fazer? Vão demitir mais pessoas. Então vocês estão vendo que se por alguma razão, numa economia, se estabelecer um pessimismo muito grande, a economia vai para o buraco. Ela tende a colapsar. E o exemplo mais forte que a gente já teve disso foi a crise de 1929. A quebra da Bolsa de Nova York e tudo que aconteceu depois. É literalmente isso que aconteceu. Então, olha só, com um modelo simplesinho como esse aqui, agora vocês já entendem melhor o que foi a crise de 1929. Uhum. Então, embora seja simples, esse modelo é bom. Porque a gente consegue entender coisas muito curiosas, muito importantes na história da civilização. Uma das maiores crises que já teve, com um modelo simples. Agora, vamos inverter a história. Vamos dar o exemplo aqui que o colega falou. Como é que gera riqueza? Imagine que as famílias estão tão confiantes que o salário delas vai crescer, que elas de alguma forma vão ter melhores posições no futuro, que o aluguel que ela está recebendo só vai aumentar, que ela fala assim, posso gastar tudo que eu tenho e até mais um pouco. Posso até pedir dinheiro emprestado para gastar um pouco mais. Se ele está tão otimista assim, ele toma dinheiro emprestado e vai lá e gasta um pouco mais. Então, através de um mecanismo chamado crédito, que a gente depois vai falar sobre ele, eu posso ter uma busca por bens e serviços que vai estimular enormemente as empresas. E aí as empresas falam assim, pô, nós estamos vendendo feito água, contrata mais gente. Então você também pode ter um círculo virtuoso na economia, quando o otimismo se estabelece. Você pode ter o círculo vicioso, quando o pessimismo se estabelece e se reforça, mas você pode também ter o círculo virtuoso, em que todo mundo acredita que a economia vai bem, todo mundo investe um pouco mais, monta um novo negócio, contrata mais,
mais dinheiro circula e aí mais pessoas conseguem fazer renda. Eu acho que a grande mensagem que a gente tem que tirar dessa discussão aqui não é nem tanto só da ideia da contabilidade, que eu ia falando agora há pouco, que eu podia medir esse fluxo em qualquer ponto. Eu vou voltar a essa questão depois, tá? Mas eu acho que a grande mensagem que esse modelinho traz é assim: na economia, as expectativas são muito importantes. Se as pessoas esperam que alguma coisa vai acontecer, aquilo acontece. É como se todo mundo acreditasse que as ações do Banco do Brasil vão subir de valor. E aí todo mundo corre comprar. O preço sobe. Todo mundo corre para comprar antes de subir de valor, o preço sobe de fato. Então, o nome que a gente dá para isso é profecias autorrealizáveis. Você anuncia uma profecia e ela começa a funcionar, porque as pessoas vão acreditando e acabam fazendo aquilo funcionar. Então, na economia, as expectativas são muito importantes. Pessoal, só falta 5 minutos para acabar. Deixa eu só dar uma recomendação de leitura aqui, Professor, tá? você já falou do livro. A recomendação de leitura, gente, é um livro velho. Tá de graça na internet há muitos anos. Chama A Riqueza das Nações. Esse livro, escrito pelo Adam Smith, ele é um livro acessível. Ele não é um livro cheio de coisas técnicas difíceis de entender. Porque o Adam Smith escreveu esse livro com um propósito específico. Para entender o que ele queria ao escrever esse livro, a gente precisa falar o nome inteiro do livro. O nome inteiro do livro não é A Riqueza das Nações. O nome inteiro do livro é Uma Investigação sobre a Causa e a Natureza da Riqueza das Nações. Quando a gente vê esse título maior, a gente entende que o cara estava tentando explicar o que é riqueza, como se gera riqueza. E só para adiantar para o colega aí que falou assim, poxa, eu não consigo ver nesse modelo a geração de riqueza. A riqueza, para ser gerada, ela depende de duas coisas. A primeira coisa é especialização. Cada um faz aquilo que é melhor. E a segunda coisa é escala. A gente junta unidades que na época se chamavam fábricas, depois vieram a chamar indústrias, hoje chama negócios, em geral. Essas escalas são grandes. A gente produz em grandes quantidades, a gente contrata em grandes quantidades. E dentro de uma empresa, o trabalho de uma pessoa somado ao trabalho de duas pessoas, 1 mais 1 não dá 2. 1 mais 1 dá 3, dá 4. Dentro de uma empresa em que a especialidade e a escala, 1 mais 1 dá 3. Essa é que é a ideia, tá? E quem explica isso? Adam Smith. Quando? 200 anos atrás. Ele explicou isso tentando convencer os reis, os nobres da época, que você pegar um monte de ouro e moedas preciosas e enfiar no fundo do calabouço do Palácio Real, não vai ficar rico assim. Você vai precisar de uma maneira mais engenhosa para ficar. A maneira de ficar rico é com essas unidades que vão ser especialização do trabalho e escala de produção. Então, é uma mensagem muito poderosa que mudou, de alguma forma, a maneira de pensar de pessoas muito poderosas. Ainda é considerado um dos livros mais influentes da história, A Riqueza das Nações, tá? Por favor, não acreditem quando as pessoas dizem que aquilo ali é um tratado de economia liberal. Não é. Na verdade, o Adam Smith era um filósofo. Ele está longe de ser considerado um liberal. O segundo livro mais famoso dele se chama Teoria dos Sentimentos Morais. É um tratado sobre a empatia. Como que a pessoa pode sentir a dor do outro quando a pessoa sente felicidade ao ver uma outra pessoa feliz. É o segundo livro mais famoso do Adam Smith. Então é um livro que vale a pena ser conhecido, tá, gente? Eu vou interromper a gravação aqui e vamos ficar com aqueles minutinhos a mais para trocar ideia, tá certo, pessoal? Certo, professor. É sempre bom a gente fazer isso. Para quem está assistindo esse vídeo, muito obrigado pela paciência. E
Deixa eu apertar aqui, stop recording.